Fala pessoal, aqui quem está falando é Rodolfo Moreira. Já vou me apresentar formalmente para os que ainda não conhecem. Primeiramente, queria deixar meus cumprimentos a todos que estão assistindo esse vídeo e supondo que a grande maioria seja composta por torcedores do Náutico, deixar também as tradicionais saudações alvirrubras. O intuito do vídeo é explorar algo que eu costumo chamar de o fator Cook, a partir de uma matéria veiculada pelo Globo Esporte em 5 de fevereiro de 2021, uma volta no tempo que o Globo Esporte fez para mostrar os bastidores da contratação de Cook pelo Náutico, tanto pelo sucesso estrondoso que o atleta veio a ter vestindo a camisa do clube, quanto pelo caráter, eu diria até escuso, da negociação. Não é uma análise da trajetória de Cook no Náutico, ainda que a origem, o vetor do conteúdo seja a chegada do baixinho ao alvirrubro de Rosa e Silva. Mas, como falei, preciso me apresentar. Sou o Rodolfo Moreira, 24 anos, torcedor do Náutico, uma condição que foi praticamente uma imposição de berço. E na minha formação como torcedor e como entusiasta do futebol, eu senti com o tempo a necessidade de dividir minhas opiniões e minhas reflexões além do meu ciclo familiar, do meu ciclo de amizades, e aos 15 anos, em 2012, eu me vali dos benefícios da internet e criei um blog intitulado Legião Alvirrubra, onde eu fazia a publicação dessas análises no formato de texto, assinava o blog sem utilizar meu nome, sem mostrar o meu nome, Rodolfo Moreira, primeiramente porque, por ter apenas 15 anos, ser um estudante de ensino médio, eu pensava que essa condição poderia minar a credibilidade do projeto, e também porque meu pai e avô, ambos chamados Rodolfo Moreira, eu sou Rodolfo Moreira Neto, poderia associar o nome com a história deles no Náutico. Meu avô é ex-conselheiro, ex-diretor, meu pai ex-atleta e conselheiro, e ambos não tinham nenhum vínculo com a gestão da época, e eu quis evitar qualquer tipo de associação. Passado alguns meses, poucos meses, veio uma mensagem de Durval Valença Filho, que foi vice-presidente médico do Náutico em 2002, era então conselheiro e veio a ser vice-presidente executivo do Náutico no biênio 2014 e 2015. A mensagem de Durval era uma apresentação com essas credenciais e também acompanhada de uma solicitação para que a gente viesse a trocar uma ideia pessoalmente, porque ele tinha gostado muito das ideias publicadas no blog e queria levar isso tanto para o conselho do clube quanto para um movimento eleitoral que já se desenhava. E eu percebi naquele momento que a audiência do blog, que não era estrondosa em números, era muito qualificada, contudo. Era composta por ex-presidentes, ex-diretores e conselheiros. E de certa forma isso até me assustou, e eu resolvi abrir para Durval o jogo e disse que era um estudante, e me apresentei também, mas sem imaginar até que viria uma resposta. Eu imaginei que havia um grande desinteresse a partir dessa revelação. Só que Durval se mostrou bem empolgado que alguém daquela idade estivesse discutindo o Náutico daquela maneira. Passamos a trocar figurinhas e essa troca de ideias acabou resultando em 2013 numa apresentação que foi feita para o núcleo do que veio a ser o MTA, Movimento de Transparência Alvirrubra, que levou Glauber Vasconcelos à presidência do Náutico em 2014 e 2015. O próprio Glauber está aqui na imagem, junto a mim e a Durval. Eu não cheguei a ter nenhum cargo ou qualquer tipo de influência na tomada de decisão na gestão Glauber, mas segui tendo um contato baseado em relacionamento, principalmente com o Durval, mas também com Gustavo Ventura, que foi era o outro vice de Glauber e veio a ser presidente do conselho do Náutico. E segui tecendo análises até mesmo referentes à gestão de Glauber. E 2 anos depois, o Náutico teve uma outra eleição presidencial, onde ocorreu um movimento de oposição à gestão de Glauber, numa chapa nomeada Alvirrubros de Coração, para quem eu também apresentei minhas ideias, a convite do cabeça de chapa, Marcos Freitas, que leu um documento publicado por mim intitulado Náutico Analisado, um documento onde eu fazia reflexões que já acumulavam os dados da gestão de Glauber, mas que eram retroativos ao início do século XXI, datavam do início de 2001, e veio o convite de Marcos Freitas da mesma natureza
do feito por Durval 2 anos antes, né? Um convite para expor ideias aos seus apoiadores que eram mais tradicionais, né? Esse foi um lançamento de chapa feito no antigo Espetos Derby, né? Que já não existe mais, e haviam mais de 200 pessoas, contabilizando apoiadores e jornalistas, e a minha expectativa era de que a disseminação dessas ideias de fato pudesse gerar um novo leque de ações no clube. Marcos Freitas foi eleito, mas não veio a concluir seu mandato em função de problemas de saúde, e esse foi meu último contato, né, com alguém que de fato se tornou presidente executivo do clube. E após isso, né, algum tempo depois, eu decidi fazer do futebol um meio profissional, uma carreira. E para isso avaliei que precisava refinar meus estudos e adquirir um know-how adequado, né, para quem ingressaria no universo conturbado do futebol. Fiz cursos, refinei as pesquisas, e após publicar uma dessas pesquisas eu recebi uma ligação de Gustavo Ventura, né, que foi um dos vice-presidentes da gestão de Glauber e que veio a se tornar presidente do conselho, para expor, né, nessa pasta que é muito tradicional, muito apegada a alguns valores, eu diria até arcaicos. E havia o interesse de Gustavo justamente de oxigenar, né, essa casa do Conselho Deliberativo. Então fui, né, trazendo dados já bem mais consolidados, associados com o mercado profissional do futebol. Saí, né, dessa apresentação direto para o aeroporto para passar uma semana em São Paulo, onde participei de eventos relacionados ao mercado futebolístico e visitei clubes, né, de diferentes portes. Estive na Juventus da Moca, estive na Portuguesa de Desportos e também fiz uma imersão no Palmeiras com o gerente de futebol do clube, Cícero Souza, profissional que já passou no mercado pernambucano gerindo o futebol do esporte e que está desde 2014 sendo responsável por conduzir a Academia de Futebol do Palmeiras, que é hoje uma estrutura referência, né, no futebol brasileiro. E já munido, né, desse know-how, iniciei em 2020 a minha trajetória profissional no América de Natal, né, um outro clube tradicional, mas que não vive seus melhores dias, né, exercendo a função de analista de desempenho inicialmente e posteriormente acumulando funções de analista de mercado. Trabalhei ao longo de uma temporada com 3 diferentes treinadores, entre eles Roberto Fernandes, que foi aí nos últimos 15 anos o técnico com mais passagens pelo Náutico. Tá, então, concluída essa apresentação, vamos de fato ao conteúdo desse vídeo, né, para revisar a origem da contratação de Cook pelo Náutico, numa matéria que oficializa, né, um folclore que sempre existiu em redutos alvirrubros, seja a arquibancada do Estádio dos Aflitos, o Bar de Americano e fóruns precursores, principalmente, como a comunidade do Náutico no finado Orkut. A matéria, como eu falei, do Globo Esporte é assinada por Rômulo Alconforado e Diogo Marques, e eu deixo aqui aos interessados que possam querer acompanhar o cotidiano desses jornalistas, a rede social de ambos, a conta do Twitter, melhor dizendo. Então está aí disponível. E o que chama a atenção nessa matéria, Cook 20 anos, contratação que mudou a história do Náutico e do atacante foi feita por engano, é, como eu falei, oficializar o rumor de que a contratação do Baixinho tenha sido produto de um erro, né, de uma venda bem suspeita ao então presidente alvirrubro André Campos, que traz seu depoimento aos jornalistas, dizendo que a direção do Náutico surgiu com o nome de um tal de Cook, que era a revelação da 2ª divisão catarinense. E de fato Cook foi artilheiro da 2ª divisão de Santa Catarina em 2000, marcando 32 gols, um número que mesmo naqueles tempos era expressivo, né? Eu lembro que as diferenças de calendário permitiam números mais elásticos de artilharia, mas mesmo assim 32 gols, ainda que a gente não saiba quantos jogos Cook jogou para fazer uma média de gols, era um número bastante promissor. E foi dito a André Campos que esse jogador com tantos gols marcados tinha somente 21 anos e 1,80 m. Quando o Cook chega ao Náutico, ele se apresenta com 29 anos, então houve aí uma diminuição em 8 anos de sua idade e 1,69 m de altura, né? Então houve
foi feita ao presidente André Campos uma valorização do tamanho do jogador, algo feito para tornar Cook um jogador mais comercial, né? Porque um jogador de 29 anos, que tinha somente a segunda divisão catarinense de 2000 como referência, não seria lá uma contratação muito cobiçada. E o interessante, né, dessa oficialização é que esse rumor sempre foi um pouco infundado, porque eu lembro, né, aos que possam estar com a memória pouco fresca e aos que não têm conhecimento do fato, que em 2001 o Náutico vivia um ano de imenso desafio esportivo, né? Era o ano de seu centenário, onde o Sport, que era então pentacampeão pernambucano, poderia se consolidar hexacampeão pernambucano, um feito exclusivo do Náutico, que vivia em 2001 a perspectiva de perder essa hegemonia, né, essa exclusividade. E somado a isso, havia uma reformulação de elenco, porque quase nenhum atleta que jogou pelo Náutico no ano de 2000 teve o contrato renovado para 2001. O que faz todos pensarem que a contratação de Cook tenha sido uma prospecção minuciosa dentro da necessidade que o Náutico tinha de atuar com assertividade no mercado. Algo que está comprovado que não aconteceu, né, mas que acabou sendo um acaso feliz, já que, como é destacado na conclusão da matéria, Cook, de quem André Campos duvidou do sucesso, como todo torcedor do Náutico, né, porque nem o mais otimista dos alvirrubros poderia imaginar um sucesso dessa magnitude, foi com certeza um dos maiores jogadores da história alvirrubra, numa jornada que começou com um sucesso meteórico, porque Cook não demorou a engrenar. Em 2001, no seu primeiro ano de Náutico, ele foi o terceiro jogador do Brasil com mais gols marcados, atrás apenas de Kleber Pereira, do Atlético Paranaense, que naquele ano foi campeão brasileiro, e de França, do São Paulo, então à frente de nomes como Romário, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, uma marca bem expressiva. E se o mote desse vídeo não é a análise da passagem de Cook pelo Náutico, qual seria, então, o viés a ser explorado nessa análise do fator Cook? Como vimos, o próprio André Campos, após atestar que o jogador que ele contratou não existia, duvidava do sucesso de Cook no Náutico, e como eu falei, essa era uma opinião compactuada pela torcida, algo que está historicamente registrado na Folha de Pernambuco, no depoimento de Sandro Lima Júnior, que considerava à época que a artilharia da segunda divisão catarinense não era motivo suficiente para o Náutico contratar Cook. Só que o sucesso que Cook veio a ter serviu para validar uma política de contratações baseada em tentativa e erro, em trazer jogadores sem uma fundamentação técnica, mas na expectativa de que a mera contratação fosse suficiente para montar um time competitivo. Porque afinal, se Cook, através de uma negociação escusa, deu certo, porque qualquer outro jogador não poderia dar. E esse foi um argumento utilizado consistentemente por diretores que seguiram no Náutico nos primeiros anos pós-Cook, ou até eu diria nos 15 anos pós-chegada de Cook, e que acabou sendo comprado por parte da torcida. E Cook veio a se aposentar no final de 2009, foi o seu último jogo como profissional, foi o último jogo do Náutico na Série A de 2009, e mesmo após essa aposentadoria, a torcida seguiu utilizando o discurso de Cook para justificar ou defender contratações com uma pergunta que hoje em dia já é clichê, quem era Cook quando chegou aqui? E utilizando o campo de pesquisa do Twitter, eu fiz essa pergunta e encontrei depoimentos que datam de anos variados. Há depoimentos de 2011, quem era Bizu, Cook, Felipe, Gilmar. De 2014, lembra 2021, ninguém sabia quem era Cook. 2020, o último ano em que o Náutico iniciou uma temporada, para defender a contratação do atacante Martim Jimenez, que não tinha credenciais muito confiáveis, e essa defesa foi baseada no argumento quem era Cook quando chegou ao Náutico. E o sucesso de Cook é algo tão atípico e impressionante que mesmo torcedores rivais se valem desse exemplo. Também em 2020 o Santa Cruz contratou um atacante chamado Caio Mancha, que já tinha seus 28 anos, e um torcedor tricolor utilizou esse expediente. Cook chegou no Náutico com 28 anos,
mesma idade de Mancha, ninguém conhecia e virou ídolo aqui em Pernambuco. Então o fator Cook passou a ser um embasamento para contratações somente porque Cook deu certo quando vários outros não deram, e isso é algo que a gente vai ver a fundo aqui no decorrer desse vídeo. E é justamente com esse gancho que eu pego algo que é extremamente óbvio, né, o fato de que Cook foi um fenômeno acidental, né, mas que mesmo com essa ciência, o fator Cook foi amplamente utilizado ao longo dos últimos 20 anos do Clube Náutico Capibaribe. É importante a gente destacar, dar ênfase ao fato de que em 2001, naquele momento da história, a internet ainda era algo muito incipiente e que, em função disso, não havia a possibilidade de se coletar e checar informações como é possível hoje. Então, uma foto de Cook que pudesse evidenciar a André Campos que ele não tinha 1,80 m não era algo fácil de se conseguir, né? Ele tinha que confiar no testemunho daqueles que o cercavam. E hoje em dia isso é algo a um clique de distância, né? Porque páginas habituais como Wikipédia e também especializadas em futebol, né, como o ugol.com.br, mostram a altura e os dados etários de qualquer jogador. Tá aí a página de Cook, Silvio Luiz Borba da Silva, né, nascido em 30 de abril de 71, com 1,67 m, né, uma diferença aí de 2 centímetros com relação aos dados que foram fornecidos pelo Globo Esporte. Então a gente pode atestar que o Náutico trouxe um desconhecido contratado por engano, né? Essa é a real condição do Cook em 2001. E ele foi contratado não por suas características, porque nenhum diretor, nem André Campos e nem o então treinador do Náutico, Júlio Espinosa, tinha assistido a qualquer jogo de Cook. Ele foi contratado meramente pela sua altura, né, pela sua suposta altura e sua suposta idade, que era um alicerce de números promissores no campeonato catarinense da segunda divisão. Então a gente pode dizer, né, que por ser um completo desconhecido e por não ter sequer características conhecidas por aqueles que o trouxeram, o sucesso de Cook é algo totalmente aleatório. Algo que foi produto de um encaixe randômico. Algo randômico é algo alicerçado por um conjunto de aleatoriedades. Então Cook vem através de uma indicação escusa, né, sem nenhuma característica conhecida, para jogar com um grupo de atletas montado baseado na necessidade de se vencer um campeonato, passa pela mão de dois diferentes treinadores naquela jornada de 2021, Júlio Espinosa e Muricy Ramalho, e consegue encaixar de uma maneira completamente inesperada. Cook é, portanto, um fenômeno acidental de seu tempo. Se o Náutico vivesse a necessidade que viveu em 2001, em 2021, né, André Campos teria ou delegado a alguém ou ele mesmo feito uma pesquisa e atestaria que Cook teria uma idade que não condizia com a que foi vendida, bem como sua altura, e portanto não teria sido contratado. Então ele é um raro acidente de sucesso proporcionado, né, pelos limites que existiam à época. O Cook de 2021. Como eu falei, vamos trabalhar, né, com um exercício hipotético de que o Náutico vivesse hoje a necessidade de reformular um elenco por completo e tivesse uma indicação feita ao seu presidente executivo do artilheiro da segunda divisão catarinense, que em 2020, coincidentemente, também jogou pelo Inter de Lages. Eu utilizei uma ferramenta de pesquisas paga chamada Wisecout, né, um recurso altamente profissional utilizado por profissionais que trabalham com desempenho no futebol para coletar dados de Gabriel Rodrigues, atacante formado na base do São Paulo, que jogou pela Inter de Lages e marcou 6 gols na segunda divisão estadual de 2020. Um número bem menor do que o de Cook, que fez 32 em 2000, mas com uma média de gols bem considerável, porque foram 6 gols marcados em 8 jogos. Então aí uma média de quase um gol por jogo, uma credencial considerável, e o Cook de 2021 seria passível de uma checagem bem minuciosa. O Scout fornece dados que vão até 2020, com registros de transferência de Gabriel Rodrigues desde 2016 e dados de minutagem, de jogos disputados, quantas partidas foram disputadas na condição de titular, quantos cartões foram tomados, quantos gols foram marcados, e isso é algo absolutamente incogitável em 2001, quando o Cook foi contratado.
Então vamos fazer rapidamente um balanço contextual, né, de 2001 e 2021 para medir, né, as diferenças mercadológicas, ou pelo menos as bases mercadológicas de contratação num clube de futebol. As fontes de informação em 2001 eram basicamente restritas a nichos especializados como a revista Placar, que é possível dizer fosse o único veículo que cobria nacionalmente o futebol brasileiro. Então, dificilmente haveria um enfoque na segunda divisão catarinense. Então não haveria como dados de Cook ou informações a respeito de Cook ou qualquer outro jogador da Inter de Lages estarem disponíveis aos diretores do Náutico, ao presidente do Náutico, que teve, como eu já falei, que confiar no testemunho das pessoas que o cercavam. E quando a gente pensa no sucesso de Cook, é importante a gente atentar para uma outra característica que já não existe no futebol atual, né? Os vínculos estabelecidos. Quando a gente olha histórias como a de Marcos no Palmeiras, Rogério Ceni no São Paulo, ou ainda Magrão no Sport, Fábio, que recentemente jogou contra o Náutico pelo Cruzeiro, né? Jogadores que chegaram aos seus clubes em 2005 e permaneceram até, no caso de Magrão, 2019, e Fábio ainda jogando pelo time mineiro, a gente nota uma característica cada vez mais rara, né, nos atletas de futebol, que é haver uma longevidade num único clube, porque a natureza financeira, né, que se apoderou do futebol, que deixou de ser uma competição atlética para se tornar, propriamente falando, uma competição financeira, praticamente impede, né, que um jogador que teve o desempenho que Cook teve no Náutico permaneça por um período tão longevo como foi o que o atacante esteve nos aflitos. Em 2021, a gente tem fontes de informação cada vez mais ricas, né? Eu mostrei um relatório do Scout, que é uma empresa especializada na coleta e disponibilização de dados do futebol. Existem concorrentes, como o Instat, uma empresa que também se especializou nesse tratamento de dados, e ferramentas públicas, como é o caso do YouTube, né, em que praticamente qualquer jogador tem um registro visual de seus lances, um DVD, digamos assim, de suas aparições em campo. Outras ferramentas que são complementares aos profissionais, aos recursos profissionais, né, um Instagram onde você pode ver como é a vida social do atleta, como esse atleta se comporta publicamente, e entidades que permitem que o networking seja bem mais confiável do que aquele que André Campos tinha em 2001. André Campos se valeu de uma fonte que deu informações sobre Cook. Dificilmente ele conseguiria coletar mais informações a respeito do jogador sem um esforço considerável. E hoje, entidades como a ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, permite, né, um trâmite de informações bem mais rápido e rico, assim como a CBF Academy, que disponibiliza cursos para treinadores, executivos, analistas, preparadores físicos, profissionais de toda a natureza, que podem se comunicar de uma maneira bem mais rápida e numa teia de informações bem mais confiável. Então, a fonte de informação passou a ser algo que permite, né, uma maior assertividade e uma checagem bem mais confiável dos dados fornecidos. E os vínculos estabelecidos mudaram para uma evasão cada vez mais precoce de jogadores, sobretudo no futebol brasileiro, que é um futebol comercialmente exportador. Isso era uma verdade já quando o Cook jogava no Náutico, né? Pedro Jeromel, que é um zagueiro consolidado hoje no Grêmio há algumas temporadas, foi um atleta que saiu bem precocemente do futebol nacional, passou na base do Palmeiras, jogou rapidamente pela Portuguesa e, antes mesmo de despontar e se tornar um nome conhecido, foi jogar em Portugal, depois passou pelo futebol alemão, já apareceu com idade bem considerável no futebol brasileiro, praticamente desconhecido, né, dos acompanhantes habituais do futebol. E essa evasão está acontecendo cada vez mais cedo, algo evidenciado pela venda do atleta Diego Rosa pelo Grêmio, feita ao Manchester City, da Inglaterra, né, um jogador que sequer chegou a estrear pelo time profissional do Grêmio e já foi vendido por uma quantia bem elevada. Então é cada vez mais difícil um jogador que apresenta sucesso, seja numa idade tenra ou numa idade mais elevada, permanecer num clube, né? Então fica cada vez mais difícil um clube contratar um atleta da forma como o Náutico contratou o Cook e reter um atleta, né, da qualidade que Cook demonstrou por um período razoavelmente longevo, que dirá por uma década inteira. Então, saindo desse contexto, vamos começar a avaliar
o mercado de atacantes no futebol. Né? Naturalmente, por jogarem próximos ao gol, os atacantes são os atletas que têm mais glamour, por serem os habituais marcadores dos gols, e isso traz mercadologicamente uma valorização dos preços praticados na contratação, na compra de atacantes. E é algo que está evidenciado no ranking das transferências mais caras da história do futebol. A gente consegue ver aí Neymar Júnior não apenas liderando o ranking dessas transferências, como figurando 2 vezes na lista, em suas transferências do Santos ao Barcelona em 8º lugar e do Barcelona ao PSG em 1º, e acompanhado aí de 6 outros nomes que atestam que essa posição é de fato a posição onde há um maior volume financeiro praticado. E dados do blog de Cássio Zirpoli, né, um jornalista que é reputado pela coleta de dados financeiros, né, de rastros econômicos deixados pelos clubes, ranqueia as transferências mais caras realizadas no futebol do Nordeste, listando tanto as vendas efetuadas quanto as compras realizadas. E olhando esses dados, é interessante a gente notar no campo de vendas praticadas que dos 134 atletas comercializados por clubes do Nordeste em quantias milionárias, 52 são atacantes, um número que corresponde a 39% dos atletas que figuram a lista, né, a posição que está mais representada nesse rol. E, né, segmentando as vendas realizadas pelo Clube Náutico Capibaribe, são 13 atletas comercializados num valor de no mínimo 1 milhão, dos quais 9 são atacantes, ou seja, 69% dos jogadores que o Náutico conseguiu vender num valor de no mínimo 1 milhão são atacantes, o que mostra tanto uma característica ou uma limitação na formação de nossos atletas, quanto uma preferência de mercado. E quando a gente olha em retrospectiva, sobretudo os nomes mais recentes como Thiago, Eric, Robinho, isso é uma verdade incontestável. E passando para a análise das compras realizadas, no Nordeste, dos atletas comprados em um valor milionário, que são 32 no ranking de Cássio, 15 são atacantes, então se compram mais atacantes do que se vendem, o que mostra também a preferência, né, que o nosso futebol dá a investir em jogadores que jogam próximo ao gol. E também no ranking do Náutico, que é bem mais limitado e é uma amostra que está limitada a apenas um nome, né? O único atleta por quem o Náutico chegou a pagar 1 milhão, que foi Chiesa, por um empréstimo em 2012, é um atacante, né? Mostrando aí que o Náutico acompanha essa tendência. Um outro dado relevante nesse ranking de Cássio é que das 15 transferências mais caras, né, das 15 compras mais caras feitas por clubes do Nordeste, 9 são atacantes. Rogério comprado pelo Sport ao São Paulo, André também comprado pelo Sport ao Sporting, David, Fernandão, Chiesa pelo Vitória, Cleison, Leandro Carvalho, Bebeto ainda nos anos 90 e Reinaldo Lênis, todos atacantes. 9 de 15 nomes é uma marca bem expressiva. E esse mercado de atacantes, ele tem, apesar dessa preferência mercadológica, algumas opiniões contraditórias por especialistas do ramo. O Sevilha, da Espanha, que é um clube de sucesso comercial, né, de operações de compra e venda extremamente rentáveis, é capitaneado mercadologicamente por Monchi, um ex-atleta que desde os anos 2000 é diretor esportivo, chegou a sair, mas retornou ao clube espanhol. É uma espécie de Cristiano Ronaldo do mercado de transferências, ao ponto de o seu método de contratações e também de estratégia de vendas ter sido documentado em livro, o Método Monchi. E nesse livro, algumas das premissas de Monchi estão disponíveis, né, para os curiosos do futebol. E em uma delas, Monchi fala que procura não contratar atacantes que tenham tido um sucesso recente, tanto porque será mais improvável que esse sucesso seja imediatamente replicado em seu clube, o Sevilha, tanto pelo fato de o seu valor de mercado estar inflacionado, decorrente, né, desse olhar mais atento que o mercado dá aos atacantes, né? Então o atacante que se destaca naturalmente está mais valorizado. Um caso prático, né, que a gente pode reviver aqui
é o de Acosta, né? Um atacante, na minha opinião, né, na minha vivência como torcedor, o atleta com maior desempenho que eu vi no Náutico, até por ter conseguido performar no nível que performou jogando uma Série A. Um atleta que chegou ao Náutico após um acesso, né, o Náutico subiu em 2006 da Série B para a Série A, e Acosta veio oferecido, né, com um pacote de DVD que foi avaliado pelos então dirigentes e acabou contratado num contexto em que o Náutico não dependia do seu sucesso para ter gols marcados. Isso porque Cook, ainda que já apresentando sinais de declínio técnico, figurava o elenco. Felipe, que tinha marcado 16 gols na Série B de 2006, tinha tido contrato renovado até 2010. Então não havia uma necessidade premente, né, de se encontrar um artilheiro. E Acosta chegou, ainda que cercado de expectativas, desprovido de uma pressão excessiva. E feita a temporada que fez no Náutico, marcando 23 gols no ano, sendo 19 deles no Campeonato Brasileiro da Série A, chamou a atenção do mercado, foi especulado em clubes diversos do mercado nacional e internacional, acabou contratado pelo Corinthians, né, um clube em que o contexto para 2008 diferia por completo do apresentado no Náutico no início de 2007. Porque, como eu falei, o Náutico não tinha a necessidade de fazer de Acosta um ídolo, um sucesso imediato. E o Corinthians havia acabado de ser rebaixado pela primeira vez em sua história, e até hoje é a única, à Série B do Campeonato Brasileiro, né, com a contribuição do Náutico, que venceu os 2 jogos contra o time paulista naquela Série A. E esse rebaixamento provocou uma reformulação de elenco corintiana, no qual a contratação de Acosta era, sem dúvidas, a que trazia maior expectativa à imensa torcida do Corinthians, né, uma das 2 maiores torcidas do Brasil, não apenas pelo campeonato que Acosta fez, mas pela carência de pelo menos atletas identificados com o clube. E o Corinthians acabou, obviamente, investindo na contratação de Acosta, não na compra de seus direitos econômicos, porque o Náutico não possuía esses direitos, mas pagando um salário elevado para um jogador que estava extremamente valorizado no mercado, e Acosta não conseguiu dar o retorno técnico que o Corinthians esperava, né? Marcou poucos gols no início de 2008, acabou tendo uma lesão grave, né, de rompimento de ligamentos. Quando recuperado, não voltou a ter chances, retornou ao Náutico através de um empréstimo, mas jamais tornou a repetir algo próximo do desempenho de 2007. Porque performance não é algo portátil. Você não pode contratar um jogador que teve desempenho dentro de um certo contexto, tendo garantia de que, num ambiente diferente, essa performance será replicada, né? Performance não é algo portátil. Essa é uma das lições a ser assimilada pelo mercado como um todo e que está alinhada com as premissas de Monte, de que há uma valorização natural da posição de atacante, né, pela história que a posição tem no futebol, que é acompanhada por uma valorização por aparição, né, pelos jogadores terem mais destaque jogando próximos ao gol, e em função disso, várias noções equivocadas que a gente vai ver mais na frente são praticadas no mercado. E um caso recente, que vai estar vívido na memória de todo o torcedor do Náutico, é o de Salatiel, um jogador que, pelo Sampaio Corrêa, não só marcou gols no Náutico na temporada 2019, como foi o artilheiro da Série C na campanha do título alvirrubro, em que a final foi disputada justamente contra esse Sampaio Corrêa. Daí o Náutico contrata Salatiel na condição de um dos artilheiros da Série C, o que naturalmente inflaciona seu valor de mercado. Ele estreia pelo Náutico, não vou dizer cercado de expectativas, porque jogadores de mais calibre, identificados com o clube, foram contratados, mas marca um gol contra num clássico em seu primeiro jogo com a camisa alvirrubra, perde aquele pênalti contra o River, num jogo em que ele também contribuiu para o gol adversário, e a partir disso não consegue replicar, ou pelo menos se aproximar da performance no Sampaio Corrêa. Após meses de jogos pouco produtivos no clube, é emprestado ao Remo, onde ele se destaca, chegando inclusive a marcar o gol do acesso pelo clube paraense, né, um enquadramento do Náutico aí nas leis de Monte. E feita essa conceituação, a gente pode passar a analisar os atacantes contratados pelo Náutico pós-Cook, um jogador com números praticamente inalcançáveis e que virou embasamento para diversos reforços trazidos, baseados em seu sucesso tanto inesperado quanto meteórico. Então,
foram trazidos desde 2003, né, 2 anos após a contratação de Cook pelo Náutico, 149 atacantes, o que dá uma média aí de mais de 8 atacantes contratados por temporada. E esses atacantes, né, somados, marcaram um total de 640 gols. Né, se a gente divide isso pela quantidade de atacantes, a gente tem uma contribuição média de 4,2 gols, ou seja, a gente pode dizer que o atacante médio que o Náutico contrata deixa aí uma contribuição de menos de 5 gols até o encerramento de sua passagem no clube. Visualizando isso, a gente tem esse gráfico aí, segmentando os atacantes contratados por temporada desde 2003. O mais interessante, quando a gente pensa hoje na contratação de um atacante, é que a marcação de gols sempre foi o principal mote para se contratar um atacante. Você contrata um atleta que joga próximo ao gol, esperando que ele tenha a capacidade goleadora de definir jogadas e registrar tentos, né, que aproximem o clube das vitórias e de seus objetivos esportivos. Mas cada vez mais no futebol que é estudado, dividido, fracionado taticamente, as funções de um atacante, bem como os setores que ele ocupa no campo, são diferentes. Então, se tradicionalmente sempre se contratou um atacante pensando, digamos, numa plataforma de 4-4-2, né, com 2 atacantes que jogam praticamente dentro da grande área, um segundo atacante que podia sair um pouco mais, mas com um centroavante que dificilmente deixava de ocupar o funil, né, o espaço mais próximo ao gol. Hoje a gente tem segmentações diversas. Nós temos esse centroavante clássico, mas o mesmo atacante que ocupa, né, essa posição mais próxima ao gol pode povoar todo esse cinturão ofensivo, fazendo uma variação tanto de função quanto de posição. E um exemplo de atacante que consegue realizar adequadamente esse revezamento é Paulo Sérgio, atacante do CSA, jogador formado na base do Flamengo, que teve uma passagem pelo Náutico e inclusive está listado nessa lista aqui de contratações de atacantes, né? Foi trazido pelo Náutico em 2011 durante a Série B, mas foi um dos vários desses atacantes que acabou deixando o clube sem sequer estrear. Uma prática que até recentemente era comum, né, praticamente uma certeza nas temporadas alvirrubras. E seja lá qual for a plataforma, a gente vai ter, né, atacantes que cada vez mais precisam estar habilitados a executar funções diferentes, variando também suas posições, seja atuando como extremos, como falsos noves, como centroavantes de ofício. Cada vez mais há essa concretização do atacante polivante. E as noções equivocadas às quais eu me referi uns 2 slides atrás dizem respeito às práticas efetuadas nas contratações de atacantes pelo Náutico durante o período avaliado. Eu trago mais uma vez o gráfico apresentado no último slide, né, que segmenta essas contratações ano a ano, para trazer algumas inferências. O primeiro deles é essa suposição implícita de que quanto maior o número de atacantes trazidos, maior será o número de gols convertidos. Uma noção de que há proporcionalidade entre os atacantes contratados e os gols feitos, que é obviamente falsa. Você pode trazer quantos atacantes for no ano sem a garantia de uma cota de gols minimamente aceitável. Essa noção, na verdade, ela é implicitamente tida como uma agressividade de mercado que, na verdade, não passa de irresponsabilidade, porque muitas vezes clubes contratam atacantes que têm uma cota de gols respeitável, mas que estão aquém do patamar salarial que o clube pode honrar. E, quando não há essa violação salarial no único atleta, o clube, de uma maneira ainda mais prejudicial, traz diversos atletas de uma capacidade técnica baixa, esperando que um deles consiga corresponder, que haja a materialização do fator Cook, né? Ou seja, que através de um quantitativo grande de atacantes contratados, pelo menos um deles consiga contribuir para o time com gols em série. E para minar essa irresponsabilidade camuflada de uma agressividade mercadológica, é preciso entender como clubes montam seus elencos através de suas possibilidades financeiras. No caso de um clube como o Náutico, essa montagem é dividida em 4 pilares, né? Um deles é a base, você olhar para suas divisões de formação buscando atletas que possam, já tenham maturidade de jogo para habitar o elenco profissional, seja como uma composição de grupo ou como peças ativas na equipe titular. É o caso, por exemplo, de Haldney e de atacantes como o Eric, como o Thiago e como o Robinho.
jogadores que barateiam a folha salarial através de uma barriga de aluguel, ou seja, você pegar emprestado atacantes de outros times. É o caso de Wellington Tanque, que o Náutico trouxe emprestado pelo Internacional em 2008 e acabou ainda jogando pelo Náutico, sendo vendido ao futebol alemão, e o Náutico recebeu por isso uma taxa de vitrine pela valorização que deu ao atacante. Existe também a antecipação ao mercado, né, quando você consegue encontrar no mercado um talento que ainda não está percebido e que, portanto, não está precificado, que é basicamente o que aconteceu quando o Náutico contratou o Rogério junto ao Porto no final de 2010, um atacante que hoje e durante os últimos anos esteve totalmente além das possibilidades financeiras do clube, mas que em 2011 ainda não tinha sido percebido e que, portanto, não tinha sua precificação elevada, né, pela valorização do mercado, e foi uma possibilidade que se concretizou em retorno técnico e, de certa forma, financeiro ao Náutico. E há, obviamente, as sobras de mercado, né, que é, de certa forma, a via preferida de dirigentes não profissionalizados, que são os atletas que o mercado já tem conhecimento, mas que, por qualquer que seja o motivo, sejam condutas profissionais pouco convenientes ou até mesmo uma desvalorização em função de uma certa idade, podem, né, entram na perspectiva econômica do clube e passam a ser uma realidade para o elenco. Foi o caso de Ortigosa, em 2018, um jogador que teve passagens pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, né, e por diversos clubes da América do Sul que tem um patamar financeiro acima do Náutico, mas que já não despertava em clubes do porte de um Palmeiras o interesse de contratação, se tornando uma sobra ao alcance do Clube Náutico Capibaribe. E essas sobras de mercado acabam, na verdade, sendo um ponto fundamental dessa análise, porque cada vez mais elas se tornam, pelo menos na busca por atacantes qualificados, inviáveis. Eu reitero a pontuação feita aqui de que o futebol se tornou uma competição financeira, não é mais uma competição de natureza atlética. Então, quando o mercado percebe um talento, algo que está se tornando cada vez mais habitual em função das fontes de informação abundante, há uma valorização que vai se tornando cada vez mais acentuada pela disputa que os clubes fazem por um talento técnico incontestável. Então, quando o mercado percebe o talento ou ainda o potencial talento de um atleta, ele investe de forma que quem não se antecipa e é mais fraco nessa disputa econômica acaba sem conseguir alcançar as sobras qualificadas, né? E essas sobras, como eu falei, estão cada vez mais escassas, algo que a gente consegue comprovar em números, né? Pela terceira vez eu vou evidenciar esse gráfico de atacantes contratados pelo Náutico ano a ano, mas dessa vez complementando os dados, contribuição média, né, que os atacantes contratados ano a ano trouxeram. A gente vê aí o acompanhamento da média de gols dos atacantes contratados em cada ano para o Náutico nas temporadas em que estiveram no clube. E o mais interessante, né, além de ver esse paralelo, é acompanhar a linha de tendência e verificar que o número de atacantes contratados tem subido, enquanto a média de gols deixada por eles tem caído num clube que está inserido no mercado profissional. E nesse mercado profissionalizado tem ferramentas, né, para encontrar informações que possibilitem antecipações de mercado cada vez mais necessárias, porque à medida que o mercado evolui, quer o Náutico acompanhe ou não essa evolução, diminui o número de sobras qualificadas, o número de sobras de atletas como o Cook, justamente porque, munidos de mais ferramentas informacionais, os clubes conseguem captar cada vez mais rápido esses jogadores. E é importante que o Náutico torne esse processo não apenas constante, mas busque tornar essa antecipação cada vez mais ágil, de forma que o clube encontre jogadores com capacidade evolutiva alta, antecipando a precificação do mercado. E é importante que esse processo seja rápido e aperfeiçoado para que um processo rápido se torne cada vez mais acelerado. E nessa busca por um novo Cook, a gente tem aqui um ranqueamento, né, dessa vez feito por mim, dos artilheiros nesse recorte 2003-2020, os jogadores que conseguiram marcar mais de 10 gols pelo Náutico. Naquele número de 149 atacantes contratados, são apenas 13 jogadores, né, Chiesa e Felipe na casa dos 50 gols, Gilmar e Carlinhos Bala na casa dos 30,
Rogério, Bruno Meneghel, Acosta e o Wallace Pernambucano nos 20, e com menos de 20 gols, Elton, Wellington Tanque, Ortigoza e Geilson. Né? Um contraponto importante a esse ranqueamento é que ele capta apenas números frios, né? O número de gols marcados sem considerar a média de gols, o tempo hábil para marcá-los. Então é possível apontar exceções que caberiam nessa lista, como por exemplo Bruno Mineiro, atacante contratado pelo Náutico em 2009, que marcou 8 gols em 10 jogos, né, uma média de 0,8 gols por jogo, uma média muito boa. Ou Rainer, um jogador que, ainda que não tenha feito gols ao longo de um campeonato inteiro, foi extremamente importante para o Náutico na Série A de 2012, mas são exceções parcas, né? São justamente exceções numa amostra muito grande de jogadores que passaram pelo Náutico, a grande maioria sem deixar uma contribuição produtiva para os objetivos do time no momento de sua contratação. E nesse rol de 149 atacantes, a gente tem apenas 7%, né, que estão aí registrados nessa pirâmide, acima dos 10 gols, um número pouquíssimo produtivo, né, num mercado onde tanto dinheiro é girado. E se a gente pega esses 4 atacantes que ocupam, né, o topo da pirâmide, abaixo apenas de Cook, a gente tem um montante de 177 gols, um número que perde por uma diferença de apenas 8 gols para o total de gols marcados por outros 119 atacantes. Ou seja, 4 jogadores possuem uma contribuição em gols para o Náutico quase tão grande quanto outros 119 jogadores que possuem uma média de apenas 1,55 gols por jogo em sua passagem pelo Náutico. Então, quando um jogador é trazido e questionado, na maioria dos casos, pela fundamentação técnica para sua contratação ser insuficiente e até na maioria dos casos sequer existir, e se utiliza o argumento quem era Cook quando chegou ao Náutico, você tem a validação de um modelo, né, a gente sequer pode chamar de método, de contratações baseado em tentativa e erro, de jogadores que são trazidos meramente pela expectativa de que possam alcançar um desempenho que se aproxime do de Cook, que, como a gente vê, é algo bem difícil de ser alcançado, assim como é o desempenho de um Chiesa, de um Felipe. E a maneira de você trazer atacantes que consigam dar essa contribuição de uma maneira contumaz passa longe de ser esse modelo cada vez mais obsoleto, né? Então, quanto custa um gol na política de contratações por tentativa e erro? É uma pergunta importante a se fazer. Esse custo ele pode ser barateado, né? Você pode aumentar sua eficiência trazendo jogadores em menor quantidade, com um custo salarial menor e que marquem mais gols. E principalmente, esse barateamento está acontecendo, né? Esse custo ele tem aumentado ou tem diminuído ao longo dos anos. A gente viu, né, na linha de tendência que o número de atacantes o número de atacantes contratados tem crescido enquanto a quantidade de gols marcados cai. Mas vamos medir isso numa distribuição mais segmentada, né? Daqueles 119 atacantes que o Náutico contratou entre 2013 e 2020, 51 passaram pelo clube sem marcar gols, alguns até porque sequer estrearam, como eu falei no caso de Paulo Sérgio, como foi o caso de Martim Jimenez nessa temporada. 64 marcaram menos que 5 gols. 15 marcaram entre 5 e 9 gols e 19, 10 ou mais gols. Percentualmente, né, a gente tem então que 34% dos atacantes que o Náutico contratou no período não marcaram gols e 43% marcaram menos que 5 gols. Obviamente, exceções podem ser apontadas como Bruno Mineiro, como Rainer, né, jogadores que, no caso de Bruno, se tivessem mais tempo de clube, obviamente teriam apresentado números elevados, mas na grande maioria dos casos são jogadores que apresentaram um desempenho técnico muito abaixo, que já indicavam antes de sua contratação que não conseguiriam produzir uma contribuição efetiva ao Clube Náutico Capibaribe. E quando a gente divide aquele gráfico de segmentação de atacantes contratados em etapas, nós vamos ter uma percepção cada vez mais nítida de que tem se tornado raro conseguir encontrar bons atacantes à medida que o mercado evolui. O Náutico ainda possui a reputação de ser um excelente clube para revelar atacantes, pegar jogadores no mercado e
catapultá-los através de um desempenho elevado em gols marcados. E na etapa 1, que vai de 2003 até 2011, né, um recorte aí de 8 anos, a gente tem a descoberta de um Felipe em 2006, de um Acosta em 2007, de 2 jogadores em 2008, Gilmar e Wellington Tanque, de um Carlinhos Bala em 2009, né, não necessariamente uma descoberta, porque já era um jogador consolidado no mercado, mas ainda assim é uma sobra de mercado que o clube conseguiu alcançar. Bruno Meneghel e Geilson em 2010, Chiesa e Rogério em 2011. Então, praticamente todo ano, né, a bem dizer todo ano, entre 2006 e 2011, o Náutico conseguiu captar no mercado, seja o antecipando de uma maneira aleatória ou ainda buscando uma sobra de mercado, trazer jogadores que conseguissem, né, seja numa performance imediata ou se desenvolvendo ao longo dos anos, como foi o caso de Rogério, dar uma cota de gols segura ao clube que justificasse o investimento. E na etapa 2, que vai de 2012 até 2020, esse número caiu para somente 3 jogadores: Elton em 2013, Wallace Pernambucano em 2018 e Ortigosa também em 2018. Obviamente, né, houveram jogadores que não tiveram números expressivos no clube, que tiveram uma qualidade apresentada em campo, como foi o caso de Marinho e Sassá em 2014, né, atletas que passaram a ter destaque nas altas esferas do futebol nacional, mas ainda assim o dado bruto mostra que o mercado tem evoluído e cada vez mais há menos sobras qualificadas para o Náutico prospectar, e cada vez mais o argumento "quem era Cook quando chegou aqui" se torna mais danoso ao Clube Náutico Capibaribe, por representar a validação de contratação de atletas que não contribuem tecnicamente para os objetivos estratégicos e esportivos do clube e que acabam suprimindo os objetivos financeiros que a instituição tem. E é bem interessante notar que no ponto mais baixo do gráfico, né, no caso, no momento em que o Náutico menos contratou atacantes, que foram as temporadas de 2003 e 2004, que somadas totalizam 6 atacantes contratados, um número que é igual ao que foi trazido em 2005, né, que é 2 vezes menor do que foi trazido em 2017. O Náutico tinha Cook como uma referência e utilizou a base para consolidar atletas como Almir Sergipe, como Jorge Henrique, diminuindo a necessidade de recorrer ao mercado inflacionando a folha salarial. Você encontra uma referência como o Cook e busca na base o complemento necessário, um complemento que acabou sendo extremamente bem sucedido, sobretudo na dupla Cook e Jorge Henrique. E qual o retorno, que essas etapas deram ao Náutico na medida bruta de gols marcados? A etapa 1, ela teve um total de 356 gols marcados, distribuídos em um total de 64 atacantes, numa contribuição média aí de 5,5 gols, que já não é tão elevada assim, e que acabou sendo reduzida na etapa 2, porque foram marcados menos gols, 284, por um número maior de atacantes, reduzindo essa média aí para pouco mais de 3,3 gols. Então há uma relação inversamente proporcional, para se contratar na etapa 2 um número maior de atacantes, ele tem crescido, diminuindo o número de gols marcados, e a isso se atrelam 2 outros fatores. Um aumento no custo, porque passou a correr e passa a correr a cada ano que passa mais dinheiro no futebol, com aumento de cotas, com um leque maior de patrocinadores, a casa de apostas que aportam dinheiro nos clubes, e diminui também o número de ídolos, tanto porque os jogadores contratados apresentam uma qualidade inferior, em função de uma prospecção, vamos dizer assim, mal feita, e em função também da longevidade menor dos atletas que têm essa qualidade, justamente porque o mercado acaba os cooptando. E o objetivo passa a ser inverter essa relação inversamente proporcional, diminuindo o número de atacantes contratados e, nesses atacantes, encontrando uma cota de gols maior, algo que vai diminuir a rotatividade de atletas contratados à medida que você abandona a política de tentativa e erro. Isso tende a fomentar mais ídolos e diminui o custo financeiro do clube, porque menos rescisões contratuais são feitas. A prospecção, se bem feita, consegue antecipar o mercado, proporcionando o pagamento de salários de atletas ainda não percebidos e, portanto, não precificados, e com isso feito, o clube tende a colher benefícios maiores, tanto financeiros quanto esportivos.
E o principal aspecto dessa procura por atacantes é que cada vez mais no futebol moderno, e no caso do Náutico esse é um ponto de ainda mais destaque, você não precisa encontrar atacantes prontos, né? Atacantes que estejam tecnicamente preparados para performar no mais alto nível, mas você precisa encontrar atacantes adequados, né? Adequados ao seu patamar financeiro e ao modelo de jogo que o clube queira implementar ou já esteja implementando. O que é encontrar um atacante adequado? E aí eu vou utilizar mais uma vez o case náutico, que não chega a ser, né, um estudo de caso, mas é um benefício dos vários que Cook trouxe ao Náutico, né, e nesse caso um benefício que se estende além da sua participação como atleta. Né. Cook se aposentou, como eu falei, no início de 2010, né, após a conclusão da temporada 2009, mas mesmo após essa aposentadoria ele segue marcando alguns gols pelo Náutico, ou pelo menos contribuindo bastante para a marcação de gols, à medida que gols agregados são marcados por jogadores treinados por Cook. E aí, novamente, a gente vai ver recortes de anos diferentes que trazem essa evidência. Chiesa, em 2011, chegou ao Náutico já com uma certa pompa por ter tido passagens por Fluminense, por Cruzeiro, acabou tendo um desempenho expressivo na Série B daquela temporada, sendo artilheiro da competição, justamente por ter passado a aprimorar sua finalização com Cook, já membro da comissão técnica, acumulando a função de auxiliar com a preparação de atacantes. Esse foi um trabalho que foi estendido a Rogério, um atacante que carecia, né, de uma melhora, de um calibramento de suas finalizações, que em 2013 acabou realmente creditando a Cook a elevação de sua performance aos trabalhos feitos com o ídolo alvirrubro. E outro atleta que chegou numa condição muito parecida com a de Rogério, né, um atleta que carecia bastante dessa melhora no calibramento das finalizações, foi Rony, atleta que está em evidência no momento por ter sido campeão da Libertadores pelo Palmeiras, dando inclusive a assistência para o gol do título. E Rony chegou ao Náutico em 2016 com uma deficiência gritante nas finalizações, até mesmo em chances claríssimas de gols. Eu vou explorar isso no slide em sequência, mas antes eu queria mostrar que até mesmo jogadores que jogam fora, né, da posição de atacante conseguem se beneficiar. Eu utilizo o William Magrão como exemplo, um atleta que passou pelo Náutico em 2015 e que creditou aos conselhos de Cook um gol marcado numa vitória do Náutico sobre o Ceará por 2-0. Então, se era difícil imaginar, ou até impossível imaginar, o sucesso que Cook teria como atleta, era ainda mais improvável pensar, né, que esse benefício, o retorno que ele daria ao Náutico se estenderia por 20 anos, né, qualificando atletas para seguir o seu legado artilheiro. E essa função de Cook, como não apenas um auxiliar da casa, mas também como um preparador de finalizadores, ela potencializa o Náutico como um clube que não precisa trazer atacantes que já estejam prontos para atuar no alto nível, mas sim jogadores que possam ser condicionados por um preparador como o Cook a chegar num nível alto de performance. Então Cook atualmente se constitui num benefício agregado do Náutico, um preparador de finalizadores, e por conta disso o Náutico não precisa varrer o mercado procurando um atleta que esteja, né, na condição de ser um artilheiro, desde que haja uma ou duas referências, né, já consolidadas no elenco. E aí eu vou partir para o case Rony, trazendo em vídeo duas realidades distintas em sua passagem pelo clube. A primeira, que foi bem duradoura, né, num déficit enorme de finalizações, algo que durou do campeonato estadual até o final do primeiro turno da Série B. Né, a gente vai ver aí lances, esse primeiro do campeonato pernambucano e os vindouros em jogos importantes da Série B, de gols perdidos, né, que já mostravam as características de explosão que o atacante tinha, de infiltração que o atacante tinha, aí fazendo um facão muito bem executado, mas perdendo um gol, né, num jogo contra o Bahia, que se vencido teria colocado o Náutico na Série A pela tabela que acabou sendo condicionada. Aí em jogo contra o Vasco, no Rio de Janeiro, mais uma finalização que passa longe do gol. Brasil de Pelotas fora de casa, você vê que são jogos na Série B que o gol marcado teria trazido a vitória para o Náutico, e agora 3 gols perdidos em sequência no mesmo jogo, né, contra o Oeste
em São Paulo, o primeiro no primeiro tempo e outras 2 chances na segunda etapa. É um atleta que de fato se mostrava extremamente deficitário em definir jogadas e que poderia, né, se não tivesse tido Cook na carreira para prepará-lo, não ter alcançado o sucesso que alcançou. E o próximo vídeo, ainda em 2016, traz gols marcados por Rony no segundo turno da Série B. Um Rony mais consolidado após um trabalho de meses feito com Cook, que passou a demonstrar atributos inimagináveis até a metade daquela Série B. A gente vai ver aí nesse primeiro gol contra o Paraná uma frieza pouco comum naquela época para o jogador, consolidando a vitória do Náutico no jogo, aí uma condução associada à finalização certeira, um tempo de bola, né, que a gente vai ver no gol contra o primeiro gol dele contra o Atlético Goianiense, e no caso dessas vitórias contra Vasco e Atlético de Goiás, 2 gols marcados no mesmo jogo, que era algo difícil de se imaginar em Rony naquela Série B, naquele ano de 2016, porque era um jogador com a dificuldade imensa de marcar gols ou até mesmo de provocar qualquer perigo de gol numa finalização. E essa evolução pareceu ser produto de um trabalho curto, mas foi a consolidação de meses e meses de aprimoramento junto a Cook. Então há um benefício acumulado, colhido, nesse trabalho de Cook com a comissão técnica alvirrubra. Então, para encerrar essa explanação a respeito do fator Cook, eu trago aqui as 3 leis de Cook, né? Se na física existem as 3 leis de Newton, aqui nessa análise a gente vai trazer as 3 leis de Cook, sendo a primeira delas: não haverá um novo Cook. Primeiro porque dificilmente o mercado deixará escapar um jogador com os números que Cook tinha, dificilmente um jogador do calibre que Cook demonstrou ter naquela Série B da segunda divisão catarinense vai passar despercebido, porque mesmo em campeonatos de pouca visibilidade já existe monitoramento para se buscarem talentos ainda não precificados. Então mesmo atletas de uma idade mais avançada serão cooptados e dificilmente o Náutico alcançará uma sobra desse quilate. E ainda que consiga, a característica financeira, né, o caráter monetário que o futebol adquiriu, se torna um ofensor para a manutenção longeva de um atleta ao longo de uma década, como foi o caso de Cook. Segundo a lei de Cook, a busca cega por novos Cooks resulta em vários novos, e aí fica o campo em aberto para o torcedor alvirrubro preencher qualquer atacante que tenha passado pelo Náutico nesse recorte. Eu não vou preferir não preencher esse campo justamente para não concentrar as atenções em um único atacante, né, quando vários foram trazidos sem nenhuma fundamentação. Mas aí fica a critério do torcedor escolher o seu jogador de maior ranço. E a terceira e última lei de Cook: a procura por características de ex-atletas oculta vários talentos e potencial. Sir Alex Ferguson, que foi técnico do Manchester United por um período de tempo recorde, né, e um dos maiores vencedores da história do futebol, disse uma vez que se ele fosse assistir a um jogo e antes de assistir essa partida lhe fosse dito que determinado jogador tinha dificuldade em utilizar a perna esquerda, ele dificilmente enxergaria qualquer outra deficiência ou qualquer virtude nesse atleta, além do que lhe foi destacado justamente por já ir a campo com essa expectativa. Então, se você vai ao mercado procurando jogadores com a característica de Cook, você vai restringir aquilo que você vê, a procura por isso, e vai deixar de identificar defeitos nos atletas que você mapear e deixará de perceber qualidade em outros. Então essa procura insistente, né, numa política de tentativa e erro por um novo Cook, acaba resultando na perda de outros atletas com potencial para contribuir na história do Clube Náutico Capibaribe. Com essa consolidação da legislação de Cook, eu encerro essa apresentação, o fator Cook. Espero que tenha sido útil na compreensão da maneira como o clube vem sendo conduzido, ainda que tenha sido um contexto restrito, né, a um setor de uma equipe de futebol que, ainda que seja o mais evidente, não é o principal embasador, né, de como a política de mercado é efetuada, e seguramente existem várias outras vertentes que podem ser exploradas na condução de futebol do Náutico
nos últimos 20 anos, voltando no tempo lá em 2001 até essa temporada ser iniciada em 2021. Então fica aí, né, a história de Cook, obviamente uma história que pelo folclore que acabou sendo oficializada é muito interessante e algo que configura ainda mais o caráter especial, né, que Cook tem por ter se desenvolvido como atleta, se consolidado como profissional no Clube Náutico Capibaribe. Mas é importante ter em mente que esse sucesso foi produto do acaso, né, foi um sucesso aleatório de um atleta inserido num contexto atípico, né, num contexto de um clube extremamente carente de ídolos após uma década em jejum, e sobretudo um atleta com a capacidade inata de marcar gols, uma capacidade que certamente não é forjada todo dia. Então agradeço a todos que acompanharam o vídeo e me coloco à disposição para esclarecer qualquer ponto que tenha ficado em aberto e estimular qualquer debate que possa vir a engrandecer o Clube Náutico Capibaribe. Um abraço a todos, saudações alvirrubras.